Fato rápido. Fato rápido. As IAs estão acelerando a ciência. Chegou a hora de falar o que eu ando fazendo, por onde eu tô, o que eu faço. Bem, e esse assunto passa pelas IAs, as inteligências artificiais, ou AIs, ou como você quiser chamar, se quiser chamar de Robson, tá valendo também. Então eu te pergunto, você sabe o que as IAs estão fazendo pela ciência? Por onde elas andam? O que elas comem? Tudo isso depois da vinheta. Numa realização Newbie Produções. Psiconerd. Você já deve ter notado que eu andei meio sumido aqui do canal, mas foi por um bom motivo. O motivo é que eu comecei uma pós-graduação, um mestrado, na verdade, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, ou só o ENF para facilitar. Lá no programa de Ciências Naturais, tá? Eu sei, é estranho, psicólogo em Ciências Naturais, mas esse é um assunto para outro vídeo, eu prometo explicar para vocês um pouco melhor. Mas o fato aqui é que as IAs estão mudando a forma como a ciência é feita, e estão mudando para melhor, tem deixado a ciência mais dinâmica, alcançando níveis até então inimagináveis. E se você está se perguntando, tá, mas como é que uma inteligência artificial pode me ajudar? Eu sei que o ChatGPT consegue fazer a minha redação com uma perfeição que nem minha professora descobre que foi um robô que fez. Beleza, elas fazem isso também, mas elas também têm usos mais sérios, mais éticos, por assim dizer. As IAs, elas na verdade é um nome em termo genérico para uma classe, por assim dizer, de softwares que são capazes de fazer previsões, formular, gerar coisas. Elas fazem de uma forma menos mecânica do que os softwares tradicionais. Elas têm uma flexibilidade maior. Se eu peço para uma IA gerar um desenho, ela consegue fazer isso emulando uma criatividade. Não que ela não tenha estatística ou conta envolvida. Mas se tratando de ciência, elas fazem algo muito maior ainda. Uma das coisas que as IAs fazem é analisar grandes conjuntos de dados, as Big Datas. Principalmente a biologia, a química e até a matemática utilizam bastante esse recurso. As IAs conseguem pegar um conjunto enorme de dados, quando a gente fala de ciência, uma planilhazinha do Excel, tem no mínimo aí uns 20 gigas, isso aí sendo otimista. Nós estamos falando de dados enormes. Se você pega, por exemplo, um RNA, que os biólogos trabalham, você vai ter uma planilha do Excel que talvez aí esgote seu espaço físico. E para você achar uma informação específica ou encontrar um padrão, que quando a gente fala em padrão na ciência, esse padrão não é tão preciso assim quanto a gente tende a imaginar, você precisa rodar um software que tenha a capacidade de localizar esses padrões. Então as IAs, elas localizam padrões, encontram pontos em comuns ou pontos fora de comum, e elas vão fazendo relações que você normalmente não conseguiria fazer de cabeça. A grande vantagem da IA, nesse caso, é que ela vai além do machine learning. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, as pessoas pensam muito no machine learning. Mas a IA ela vai muito além disso, ela vai para o deep learning. A IA, na verdade, é um conjunto de instruções onde você tem o machine learning em volta de tudo, ou seja, a capacidade de aprendizado dela, e por trás do machine learning você tem o deep learning. O deep learning é a capacidade de fazer relações mais neurais, por assim dizer. Você consegue pegar, por exemplo, dois protocolos diferentes e achar uma relação entre eles. Por exemplo, um prontuário médico e um exame de sangue. Um exemplo aqui bem rápido. Você consegue achar uma relação entre pacientes que declararam algo ou algo que foi inscrito num prontuário com um exame que ele fez. Isso, de fato, é feito com as IAs. Não sei se aqui no Brasil ainda é comum, porque eu não tenho visto muito, mas os artigos que eu tenho lido, você consegue fazer um bom uso. Aí entra o outro uso das IAs, que é o uso na medicina. Estudos medicinais têm utilizado a IA para poder, por exemplo, prever melhor o surgimento de uma doença. Um dos exemplos é o uso em pacientes que podem ter câncer. As IAs tentam achar padrões dentro de grupos de pacientes, utilizando mais de uma informação, tentam estabelecer redes neurais entre essas informações, e através disso você consegue pegar ali um padrão que pode, por exemplo, antecipar a possibilidade daquele paciente ter uma doença. Por exemplo, pacientes com determinado marcador genético, você poderia fazer com exame de sangue ou de saliva, tende a apresentar uma tendência a ter o tipo X de câncer, o desenvolvimento de células X. Ou pacientes com determinado hábito passaram a desenvolver câncer. De repente você consegue pegar aí um novo vetor de uma doença. Estou citando câncer porque é o que as pessoas normalmente associam mais, mas isso pode ser aplicado em várias áreas da medicina. Outra área também que é beneficiada é a área de medicamentos. Em vez de você gastar tempo na bancada pesquisando reagentes, misturando componentes químicos, eu não sou farmacêutico, também não sou químico, mas de fato a galera que trabalha nessa área faz muito teste de bancada. Esses testes são caros, gastam muito reagente, produtos químicos, e
muitas vezes dependem de vários experimentos para poder achar uma combinação que seja ali mais benéfica. As IAs podem gerar simulações em ambientes controlados, ambientes virtuais, e elas tendem a conseguir apontar a melhor forma de fazer aquilo, seja a temperatura, pressão, componente químico, qualquer outra coisa que você possa imaginar que seja usado no laboratório. Então as inteligências artificiais têm essa capacidade de te dizer previamente como um reagente vai se comportar e você poupa material para fazer um experimento. Esses materiais são extremamente caros. Outras áreas não químicas também utilizam, como por exemplo a geologia. As IAs são utilizadas como material preditivo. Elas conseguem, por exemplo, prever catástrofes, alterações geológicas ou consequências de uma alteração geológica, para onde vai um determinado fenômeno meteorológico. Aí já sai um pouquinho da geologia, se não me engano, mas elas têm essa capacidade preditiva. Isso, inclusive, através do trabalho que eu estou fazendo lá na universidade, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Eu quero que você entenda que as IAs hoje em dia são muito utilizadas nas ciências. Elas não são só um brinquedo que as pessoas normalmente utilizam na internet. Elas têm papel importante para poder, inclusive, salvar vidas. Vamos supor que surja um novo vírus hoje. Você não pode, dependendo da intensidade com que ele se alastra, você não pode contar com o protocolo normal para fazer vacina. A gente viu isso recentemente. As IAs, inclusive, sofreram um bom investimento por conta da pandemia passada. Por quê? Porque as IAs conseguem, por exemplo, fazer simulações de comportamento de certas proteínas, de certos remédios. Então, para resumir toda a conversa, o uso da IA na ciência hoje, ele é indispensável. Se um cientista não usa hoje, ele tende a ir para o ostracismo, porque na ciência tudo é muito rápido, muito corrido, você precisa publicar rápido para poder apontar sua descoberta. E se você for esperar todo o protocolo tradicional para poder publicar uma descoberta, pode não chegar a tempo para atingir aquela pessoa que precisa, como também você não pode conseguir a tempo publicar uma ideia que talvez tenha sido originalmente sua, mas outra pessoa conseguiu chegar ao resultado primeiro e justamente os créditos passam a ser dessa pessoa, já que ela conseguiu de fato fazer aquilo que você não conseguiu fazer por conta do protocolo que você está utilizando. Enfim, eu só fiz essa introdução porque eu quero falar um pouco mais de vocês com o trabalho que eu estou fazendo na universidade, sobre a minha pesquisa, os desafios e as conquistas que a gente tem conseguido, mas para isso eu tinha que fazer essa introdução. O vídeo está ficando um pouco longo aqui, eu preciso deixar ele um pouco mais condensado, então eu vou dar uma finalizada. Se você estiver acompanhando pelo podcast, você pode me acompanhar pelo YouTube. Se você estiver me acompanhando pelo YouTube, você pode me acompanhar pelos podcasts em qualquer gerador de podcast que você conheça ou tenha acesso, beleza? Meu nome é Elis Ribeiro, eu aguardo vocês na sequência. Os vídeos não têm uma data certa para sair, então se inscreva para não perder nenhum episódio. Um grande abraço! Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman.